Eu vou te falar um negócio, ver se o Dr. Pimpolho é uma figuraça, não tem jeito, né? A gente ouve aqui e morre de rir dentro do estúdio, viu? Você que tá chegando, que tá ouvindo a Jovem Pan São José dos Campos, a partir de agora, a gente tá recebendo visitas aqui no estúdio. E aí eu já vou dizer que se você estiver acompanhando pela fanpage da Jovem Pan São José dos Campos no Facebook, você poderá ver imagens aqui do estúdio. Vamos ter imagens dos nossos convidados de hoje. Eu, sinceramente, eu não sei nem por onde que eu começo, viu? Porque, bom, vamos começar pelo lugar, né? A gente, lógico, vai falar de uma coisa que acontece hoje à noite no Teatro Colinas. Teatro Colinas sempre com uma programação muito legal. Ainda bem que essa pandemia está nos abandonando aos poucos e aí o Teatro Colinas está conseguindo voltar com um monte de espetáculos bacanas todos os finais de semana. Hoje, por exemplo, tem pra criançada às 4 da tarde, tem peça infantil, mas hoje, às 9 da noite, tem um tributo que eu vou te dizer um negócio, viu? Legião Urbana, com a banda Monte Castelo. Aê! E é exatamente essa galera que a gente está recebendo. Fala aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo? Ó, vamos começar aqui em ordem da bancada. Vou começar falando bom dia pro Denis Gonzalez. Fala, Denis, tudo certo? Bom dia. Bom dia, tudo certo, tudo certo. O Denis é o baterista da Monte Castelo. Exatamente. E o Denis é aquele cara da percussão que eu já tava só de olho aqui. Ele faz percussão até com o copo aqui. Tá na bancada, não tem percussionista por aí. É uma coisa ficar parado. Não dá, né? O Dario Aron, que é a voz da Monte Castelo. E aí, Dario, tudo certo? Bom dia. Bom dia. Aliás, o Dario... Não é assim, não. O Dario, né, pra quem tá acompanhando a gente com imagens, só de olhar pra ele já dá pra saber que ele é o vocalista, né? Parece o Cazuza, Não né? tem ninguém, parece o Cazuza, é verdade, viu? Aí o Célio Easy, que é o nosso baixista. Fala, Célio, bom dia. Tudo bom certo? Dia Bem-vindo aqui ao Jovem Pan. Tudo ótimo, obrigado. E também o nosso Tiago Gentil, que hoje é o convidado da turma. Fala, verdade. Tiago, bom dia, tudo certo? Muito bom dia pra todo mundo aí. Vamos começar já, né, Dario, explicando que o Tiago, na verdade, ele não faz parte oficialmente da formação da banda Monte Castelo, né? O Felipe Antunes, que é o guitarrista oficial da formação da Monte Castelo, mas que hoje, infelizmente, ele não pôde estar aqui. E aí vocês cataram, Tiago, seguinte, tá dando sopa? Vem cá, vamos tocar com a gente. Foi mais ou menos isso, né, Dario? Isso, porque a nossa banda, imagina, nem casamento tá durando 12 anos. E a gente tá junto na mesma formação há 12 anos. Desde 2009, né? Desde 2009. Caramba, é muita coisa, viu? A pandemia, ela trouxe uma série de paradigmas aí pra gente. Um deles foi, inclusive, até a própria saúde do nosso guitarrista, que de todos nós era quem tinha comorbidades e tal. Entendi. Isso gerou alguns transtornos. E hoje ele não veio, né? Por vários motivos, esse é um deles. E veio no lugar o Thiago Gentil. O Thiago Gentil, além de ser lindo e gentil, ele também é o John Lennon da banda Hey Jude. Como é que é essa história do Hey Jude aí? Conta pra gente esse negócio. A Hey Jude é um projeto musical em homenagem aos Beatles, né? Sim, claro. Né? Obviamente, Obviamente, né? que legal. Obviamente. Ele não, pelo jeito, ele não gosta dos Beatles, né? Não, pelo jeito, gosta né? pouco. Pois é, gosto muito, né? E faço parte. Um beijo, um abraço para todos os que nos acompanham na Hey Jude e também aos Judes, os meus irmãos de banda. Então, pera, deixa eu ver se eu entendi. O Hey Jude é uma banda? É o nome da banda? É o nome Isso. da banda, é um tributo que a gente faz, né? É um espetáculo que a gente apresenta nos palcos aí do Brasil e mundo afora também. E é muito legal, foi pra fora, eles têm, inclusive. além dos instrumentos, né, que são... Um dia eu fui lá trabalhar de Rhodes pra eles só pra ficar perto dos instrumentos. Entendi. E o figurino, o trabalho musical, tudo de ponta. Arrisca. É a melhor banda cover dos Beatles do Brasil de longe. Que isso. Agora eu entendi por que o Thiago também tá nessa, né? Porque Beatles, Legião Urbana... Tem a ver. Tá tudo ali, né? Strawberry Fields, tá tem tudo a ver. dentro, Na né? Monte Castelo nós somos todos bitomaníacos e ele é legionário, então juntou tudo, né? Uma coisa com a outra casou perfeitamente. Ó, deixa eu explicar direitinho pra você que tá ouvindo a Jovem Pan. É isso mesmo. Hoje, 9 horas da noite, no Teatro Colinas, Monte Castelo, essa galera que tá conversando com a gente aqui, Legião Urbana Tributo. E como o Dario tava comentando, são 12 anos da banda Monte Castelo fazendo esse tributo pra Legião Urbana, mantendo viva
viva essa história desses caras que foi uma coisa assim espetacular, né? O que foram 7 álbuns lançados, um sucesso absurdo, a banda que veio de Brasília, né? E a gente fica assim até essa semana, coincidentemente, segunda-feira, dia 11 de outubro, foi 25 anos da morte do Renato Russo, né? Que faleceu, infelizmente, em 1996, né? 96. Aos 36 anos de idade. Poxa, super novo, e a gente perdeu o Renato Russo, mas eu acho que o grande barato do artista e de vocês que trabalham com música é o legado, né? Porque você vê, praticamente 25 anos, né? 25 anos depois da morte do Renato Russo e, vamos dizer assim, do término oficial da banda Legião Urbana, vocês ainda estão aqui trazendo a música deles e ainda com muita gente assistindo, com muita gente curtindo. Tá muito vivo, né? Exatamente. Até hoje. E aí, ô Dario, deixa eu aproveitar e já te perguntar um negócio. A gente que viveu a Legião Urbana, né, o auge da banda, eu tive o privilégio de tocar todos os lançamentos da Legião na época que foi lançado. Vou me entregar, não tem problema, vou tranquilo, vou com fé nessa. Privilégio. Você sente, ou vocês todos sentem que a gente tem uma renovação, não digo só renovação, mas tem novos fãs da banda surgindo agora que não tiveram a oportunidade de viver a Legião ao vivo, mas que acompanham a história e que acabam passando a seguir, passando a curtir, que viram legionários também, mesmo não tendo vivido aquela época. O que acontece é que nós somos esse exemplo. Olha Sim, só. porque em 1996 tínhamos o quê? 12, 13 anos. Nós não vimos a Legião Urbana. Nós não podia ir no show para começar a conversa. Ao vivo a gente não teve essa Legião Urbana. Olha, e não tinha essa relação também, porque, por exemplo, quem acompanhou os lançamentos tem uma relação diferente. A gente falava sobre isso agora há pouco, né? Sim. Sobre quais são os perfis que a gente tem nos shows. Primeiro, aquela pessoa que viveu aquilo, então ela está emocionada porque ela está revivendo. Né? Aí nós temos o pessoal que tem a nossa idade, mais ou menos, que é aquele pessoal que pegou o finalzinho e que teve aquela sensação que perdeu alguma coisa por um pouco. Eu acho que é exatamente isso. É verdade. E aí nós temos as gerações posteriores, que são os filhos daquelas pessoas que têm mais ou menos a nossa idade, que viveram, que cresceram com isso. Então eles têm uma relação com a musicalidade, né? Com a Legião Urbana, porque eles têm uma relação muito forte com os pais. Sim. E talvez seja esse um dos frutos mais bonitos do Renato Russo e sua Legião Urbana, que é justamente trazer essa sutileza das relações e fazer a gente refletir sobre elas. Então eu acredito que esse processo acabou culminando em filhos melhores criados. Com certeza. Assim. Aliás, não são exatamente legionárias, mas as minhas filhas adoram Legião Urbana e é exatamente essa não que eu tenha influenciado alguma coisa, mas que eu ouvia pra caramba, com certeza, né? Não só a Legião, como outras tantas coisas. E eu acho que isso é verdade, Dario. Realmente você tem razão. A gente acaba passando influências e esse tipo de influência musical é muito bacana, né? Muito positivo, né? Falando da Monte Castelo, a banda foi formada em 2009, né? Eu fiquei sabendo que em 2015 vocês participaram do lançamento oficial do fã-clube do Renato Russo. Como é que foi essa história? Inclusive, vocês tiveram convidados nesse lançamento aí que foram bem especiais, né? Quem vai contar pra mim essa parte aí? Célio. Célio, vai lá, Célio. Bem, conta aí. Foi muito emocionante, né? Esse encontro que a gente teve com algumas pessoas que fizeram parte da história da Legião, né? Vamos começar pelos guitarristas que estiveram conosco ali, pessoas ilustres da história da Legião, né? Como o Fred Nascimento, que tocou com a Legião no palco nas turnês ali do Quatro Estações. E alguns shows ali seguintes, que, enfim, conheceu o Renato Russo e os caras da Legião de perto e contou várias histórias muito bacanas.
Cadu, né? O Cadu Lambac, que foi o primeiro guitarrista da Legião, né? Passou. Da primeira formação da Legião Urbana, né? Praticamente fundou ali junto com o Renato, né? E tivemos também a oportunidade de conhecer o Juliano Manfredini, né? Que é só o filho do Renato Russo, né? É só isso. Né? Então, assim... E não só isso, né? Tivemos o privilégio... Foi até engraçado. Histórias de bastidores. Gente, conta aí, Dario, conta aí. De bastidores. Todo mundo adora isso, né? Terminou o show e aí eu tava apertado, né? Porque eu tinha tomado uma cervejinha de leve, assim. Um monte de leve. E aí eu, saí do palco, assim, fui direto no banheiro que é atrás ali, né? E lá eu encontro o Juliano saindo, lavando a mão, né? Ó, já é uma informação importante, lavava a mão antes da pandemia. Por favor, né? Vamos esclarecer. Lavem as mãos. E lavando as mãos, ele estava se preparando para voltar para lá e ele parou, sacudiu a mão assim, secou e me deu um abraço. Ele falou, muito obrigado. Olha só. Por se dedicarem dessa maneira, né? Eu só saí porque eu também tinha que vir no banheiro, mas eu tava assistindo o show e foi maravilhoso, a maneira como vocês se dedicam. Então, assim, eu fiquei muito lisonjeado. Nossa, eu queria isso que todo aí... mundo estivesse lá, mas não tava, né? Todo mundo foi pro banheiro junto, né? As meninas que vão tudo junto pro banheiro, né? Aí, enfim. Mas é um privilégio, hein, Dario? Privilégio. Eu achei, assim, eu fiquei muito emocionado na hora. Eu tava apertado, mas tava emocionado também. E isso ficou marcado na minha vida. Tanto que eu saí depois fui contar pra eles lá, a gente foi tirar foto, aí aconteceu. Que legal. O Fred também, né? O Fred também ficou bem emocionado. Ele falou que olhava pro lado o Dario, Renato, Dario e olhava. Nossa, louco, né, cara? Que saudade daquela época. O Fred Nascimento, ele era muito amigo pessoal mesmo do Renato, até ele próprio contando. Já sabia disso por outras fontes biográficas, mas ele próprio contando, né? Que eles se reuniam ele ia lá no apartamento, aí pra ouvir disco. Olha só que legal. Falar sobre, né? Sobre N coisas, às vezes a produção do show. Amizade mesmo. Amizade mesmo, vai além da questão do... Só não tudo uma desculpa pra ficar junto, né? Pode, boa. Agora é o seguinte, tá tudo muito bom, tudo muito legal, o papo tá bacana, mas é o seguinte, eles estão com violões aqui, meu caro, então não tem jeito. Dá uma palhinha pra gente do que vocês vão apresentar hoje à noite lá no teatro. Só um pedacinho do que vai rolar no Teatro Colinas hoje à noite. Mostra pra nós aí. Ao vivo aqui, pessoal. Você que está acompanhando a Jovem Pan, vocês vão conferir agora Monte Castelo. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase gravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir. Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou, e não quis se separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém. E eu disse, né, cedo. E eu disse, né, cedo. Aí eu disse, né, cedo. Aí eu disse, ainda cedo. Ah, não! Acabou, não tem mais. Manhã da Pan vai ser ao vivo hoje. A gente só vai tocar Legião Urbana. Que é isso? Show de bola, pessoal. Parabéns, viu? Muito bacana. Ó, você que tá acompanhando a Jovem Pan, a gente tá conversando aqui com o pessoal da banda Monte Castelo. Eles fazem um tributo à Legião Urbana hoje à noite no Teatro Colinas às 9 horas. E isso que eles mostraram aqui é só um pedacinho. Você viu que o Denis estava aqui impaciente porque ele tá sem a bateria dele. Eu não deixaram eu trazer aqui. E o coitado do Sérgio ali só olhando, né? O baixo não tá aqui também. Você imagina esses caras lá no palco hoje à noite. Você não pode perder, não. Com vontade de tocar, a gente tá. Já percebi, viu? Isso aí ficou muito claro. Agora, tem uma grande dúvida, que eu acho que essa aqui é a clássica de todos nós que estamos aqui conversando com vocês. É muita música boa da Legião Urbana. Como é que vocês chegaram num roteiro? Quantas músicas tem no show?
Mais 18, 19 músicas. 18, 19. Sim. Como é que vocês escolheram? Teve briga, tapa, pescoção, porque tipo, não, essa tem que entrar, essa não tem, não, essa então, vai. Como é que foi isso? Eu vou te explicar, mas você tem 2 horinhas da sua vida aí. Então, veja bem, eu gostaria muito. Vamos fazer um negócio. Depois você me conta nos bastidores, aí você faz um resumo. Vamos fazer um resumo. É o seguinte, são 12 anos. O primeiro repertório foi assim. O primeiro repertório foi difícil de montar. Ao longo dos anos, a gente fez shows temáticos, como por exemplo... 4 estações. A gente já fez discos inteiros, né? Aí fica fácil escolher o repertório. Aí é bico. Legião Urbana tem dessas coisas, né? Vamos fazer um álbum inteiro, 4 estações, só esse daqui. Coisa simples, né? E também teve outros shows, como por exemplo, o Atos e Canções. Então esse era o nome do show, Renato Russo, Atos e Canções. Onde nós identificamos 3 núcleos poéticos, né? 3 temas principais que o Renato recorrentemente tratava. Sim. Em todos os discos. Bom até lembrar que o Renato teve uma carreira solo também, né? Pra quem não acompanhou e tal. Mas ela não era autoral, né? Sim, com certeza. Ela era de intérprete, né? Isso, exato. Isso, foram 2 discos lançados, né? Depois teve mais, acho que 1 ou 2. Teve o último solo. Teve um póstumo, né? E então, diante disso tudo, a gente com o tempo a gente criou o termômetro de cada música. A gente sabe e a gente começou a entender, e na verdade quem faz isso com mais maestria entre a gente é o Célio, de colocá-la na ordem certa para que a gente consiga acertar as temperaturas. Tá, pro show ter aquele começo, meio e fim, e todo mundo ir se envolvendo. Digamos que a gente vai contando uma história através do repertório, né? Então as pessoas vão sendo conduzidas através da discografia, cronologicamente ou não, de trás para frente também, e de acordo com, né, cada um tem uma história com a Legião Urbana. Tem gente que comprou o disco que tava na época saindo, e aí de repente, eu vou escutar o disco anterior. Tem gente que começou desde o começo, né? Tem pessoas que, são mais novas e, eu quero ouvir a Legião do primeiro disco até o último, e começa assim. Então eu acho que o nosso repertório ele consegue agradar todo esse público, né? Porque cada disco da Legião, o Renato ele pensava muito bem, assim, como ele queria o repertório. Ele sabia fazer esse caminho de contar uma história através das músicas, da melodia e das histórias, né? Se você pegar os discos da Legião, é o que você falou mesmo. A gente tem, na verdade, você ouve o disco inteiro, você tem aquela percepção clara de que ali tem um roteiro, tem uma história, tem uma coisa muito bem amarrada, muito bem contada, né? E as letras sensacionais. Não era acidente, não. Era ele se dedicava planejado mesmo, no né? apartamento dele foram encontradas muitas anotações sobre isso. Olha, então, que legal. Ordem, o porquê da ordem, esse disco tem que ser desse jeito. Tinham várias versões da música, várias versões de ordem. Ele sempre usava palavras-chave para intenção. Olha que bacana. Essa intenção aqui, né, queremos um negócio mais pesado, queremos um negócio mais, né? Mais suave. Você vê, por exemplo, o disco 2. O disco 2, o lado A, ele é mais, né? O que é? Me ajuda a traduzir o que é. É aquela coisa que impassa, né? Energética, né? E tem mais mensagens otimistas. Sim. Já o lado B, não. Já é um pouco mais... Pesadaço. Deprê, né? Embaixo do aquário, com aquele monte de sintetizador, aquela coisa toda. E fecha o disco com Índios, que é a coisa mais... densa, né? Densa. Essa eu acho que é a melhor palavra para definir Índios, densa, viu? Bom, pessoal, a gente tinha o resto da manhã para ficar aqui conversando, tocando música. Tem história da Legião que não acaba mais, tem história do Monte Castelo que não acaba mais. Afinal de contas, são 12 anos da banda e ainda tem um paralelo, né? Que hoje com o Thiago aqui dava pra gente pegar um pouco nessa linha aí dos Beatles também. Mas eu sei que vocês têm que ir lá pro Teatro Colinas, tem que preparar tudo. O espetáculo é hoje à noite, né? E a gente também tem que seguir aqui com a Manhã da Pan. Faz mais um pedaço, mais uma palhinha pra nós aí. Só pra deixar o pessoal com vontade. 1, 2, 3, 4. Veremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez sumido da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não soa nosso coração.
imaginação. Será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh. Brigar. Não vamos brigar. Pra quê? Tô falando. Ô, Gabriel, E é isso aí. me ajuda aí, pessoal que tá aqui com a gente, teve o Paulo, o Edson, me ajuda aí, porque, ó, pelo amor de Deus, hein? Sinceramente. Aproveitar e agradecer a nossa equipe. Exato. O Vitoriano, o Paulo, estão aí segurando a onda. E a minha equipe aqui também, o Gabriel, que cuida aqui das nossas imagens. Gabriel. Você vê que a gente tá aqui na frente, mas se não tiver essa galera dando suporte pra gente, fica bem mais difícil, né? Bom, é o seguinte, pessoal, muito obrigado mesmo vocês A gente terem que vindo agradece. aqui conversar com a gente, dar um pouco, mostrar um pouco desse som bom demais ao vivo aqui. Hoje à noite, então, tá todo mundo convidado. Teatro Colinas, 21 horas, você não pode perder. Monte Castelo, Legião Urbana Tributo. Se tiver vacinado, paga meia. É o que eu ia falar exatamente isso agora. Inclusive, se chegar lá com a carteirinha, aquela que prova que você tomou a vacina contra a Covid-19, vai pagar só metade. Bom demais, viu? Hoje as bilheterias do Teatro Colinas estão abertas a partir da 1 da tarde. Então, de repente, você vai lá no shopping, almoçar, etc e tal. Já passa lá na bilheteria, compra seu convite antecipado e aí à noite você vai se divertir, você vai se emocionar. Para mais informações, programação completa, você sempre pode comprar o seu convite antecipado durante a semana pelo site teatrocolinas.com.br. Bom, pessoal, Denis, Dario, Célio, Thiago, muito obrigado A mesmo. gente que agradece. Valeu A demais gente que pelo agradece, papo mano. aqui. A gente tinha muita coisa para continuar, mas tem que liberar vocês aqui. Hoje à noite, 9 horas, a gente tá lá para conferir ao vivo junto com vocês essa obrigado. baita homenagem, Depois viu? dessa energia planejava um show bom, agora vai ser um show ótimo. É verdade. Menos Sensacional. energia. Show de bola. Obrigado mesmo, viu, pessoal? Obrigado, Eloy. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, a gente tava aqui, eu falei que depois de um papo desse, depois dessas apresentações, né, como é que eu vou dizer? Desse preview aqui ao vivo, o que é que eu vou tocar na programação da Jovem Pan? Aí eu lembrei de uma música que é do Renato Russo, mas que foi gravada pelo Capital Inicial. E é ela que a gente vai rolar agora. Fátima, pessoal, valeu mesmo. Muito Obrigado, bom, viu? Grande abraço. Manhã da Pan. Manhã da Pan.